O Manchester United é o quarto clube mais rico em termos de receita do futebol mundial, o segundo clube de futebol mais valioso do mundo e dos clubes europeus tem a terceira maior torcida de todo o mundo, atrás só do Real Madrid e do Barcelona. E mesmo assim eles conseguiram terminar a última temporada em 15º lugar na Premier League, tendo a 10ª maior folha salarial do futebol mundial e sendo o clube que mais gastou dinheiro entre todos os clubes no mundo, desde a saída do Alex Ferguson em maio de 2013. Nesse mesmo recorte, ao todo, o United conquistou 2 vezes a Copa da Inglaterra, 2 vezes a Copa da Liga e 1 vez a Liga Europa. Que, apesar de serem títulos, o que significa que o clube ainda assim está ganhando os seus troféus, pro tamanho e pra ambição do United, isso é muito pouco. Nesse mesmo recorte, por exemplo, o United não conseguiu passar das quartas de final da Champions League nenhuma vez e muito menos brigar de fato por um título da Premier League. Terminaram em segundo lugar algumas vezes, isso é um fato, mas em nenhuma delas realmente estava na briga pelo título. Ainda nesse mesmo período, eles gastaram mais de 100 milhões de libras em indenizações e contratações em um total de 10 técnicos, o que até é um número baixo pelo tempo, mas considerando que eles vieram de uma sequência de 27 anos com o mesmo técnico, ainda é um padrão bem preocupante. E agora acabaram de demitir o último técnico dessa equação, o Ruben Amorim, no qual o United gastou 11 milhões de libras para tirar ele do Sporting em novembro de 2024 e mais 6,5 milhões de libras em salários por ano, além dos 10 milhões de libras em rescisão do contrato de agora. Portanto, o técnico português ali custou quase 28,5 milhões de libras pro clube. Isso depois de um novo dono minoritário, Jim Ratcliffe, entrar no comando do clube e prometer mudanças rígidas pro United voltar a ser o United, mesmo que as mudanças rígidas tenham sido na alimentação e benefícios dos funcionários de base, tendo demitido vários deles inclusive, e não só nos jogadores, mas isso a gente discute melhor no vídeo. Então por que o United simplesmente não consegue dar certo como um dia já deu, não consegue replicar nem 1% do sucesso que eles tiveram sob o comando do Alex Ferguson nos dias atuais, mesmo gastando todo o dinheiro que eles gastam? É exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E eu sei que muitos de vocês podem até estar comentando: Fred, mas já faz um tempão que você lançou enquete na comunidade sobre o próximo tema e a gente votou no tema do que está acontecendo com a Ajax e você ainda não fez o vídeo. Mas essa foi uma semana bem movimentada, inclusive o vídeo de hoje era para ser sobre o Ajax, mas com todo esse caos do Manchester United e mais uma demissão de técnico, mais um problema aparecendo, eu achei que era um momento que a gente podia pegar para discutir sobre o que está acontecendo no clube atualmente. Já teve outros vídeos em que eu falei sobre os problemas estruturais do Manchester United, mas todos eles ali têm um peso anterior às decisões do Sir Jim Ratcliffe, que é o novo dono, como eu discuti, e agora eu acho que vale uma nova discussão, porque a gente teve muitos capítulos novos dessa história desde a última vez que eu comentei sobre o Manchester United. Em outubro de 2024, o Manchester United tomou a decisão de demitir Erik ten Hag, depois de alguns rumores terem apontado que ele seria demitido mesmo com o título da FA Cup na temporada anterior, o que não aconteceu, e deles financiarem mais de 200 milhões de euros em contratações para o holandês na janela de agosto de 2024, trazendo várias peças como o Lenioro, de 62 milhões de euros, o Ugarte por 50 milhões de euros, o De Ligt por 45 milhões de euros e o Zirkzee por 42,5 milhões de euros, além de alguns outros nomes mais baratos como o Mazraoui por 15 milhões de euros. Tudo isso para ter uma péssima sequência inicial que culminou numa 14ª colocação do United e eventualmente a demissão do Ten Hag. A partir daí começou então a busca pelo novo técnico, quem que vai ser o novo nome no comando do clube. E apesar do nome do Ruben Amorim sempre ter sido apontado como esse favorito, dentro do clube não tinha um consenso de que ele era a melhor opção. Isso porque durante a janela de agosto, outros 2 clubes tiveram esse mesmo interesse no Ruben Amorim, mas desistiram dele. O primeiro deles teria sido o West Ham, que chegou inclusive a ter algumas conversas iniciais com o próprio Ruben Amorim sobre essa possibilidade dele se transferir para a Premier League, mas a direção do West Ham ficou com o pé atrás porque ele não tinha experiência na liga e eles acreditaram que isso poderia ser um peso negativo para ele fazer essa transição. Um cara que, apesar do sucesso que estava tendo em Portugal, só tinha tido sucesso
com o Sporting. Enquanto o outro clube em questão foi o Liverpool, que optou por trazer o Arne Slot, supostamente porque eles teriam também conversado com o Ruben Amorim e ele teria tido algumas insistências nas entrevistas de emprego de que não abandonaria a formação dele de 3-4-3 de forma nenhuma. E algumas pessoas importantes dentro do Liverpool, principalmente a FSG, que é quem financia, quem é dona do clube, julgaram que isso representaria um risco muito grande considerando as peças que foram deixadas pelo Jürgen Klopp no clube, e para adaptar essas peças para o futebol do Ruben Amorim, isso exigiria ali uma reformulação imediata profunda, eles precisariam gastar muito dinheiro nessa janela, enquanto o Arne Slot se mostrou um técnico muito capaz de se adaptar e trabalhar com as peças que eles já teriam lá na hora. Então, esses dois pontos eram sinais de alerta que eram levantados dentro das discussões do United sobre o Ruben Amorim ser o substituto do Erik ten Hag. Era um cara que não tinha se provado fora da Liga Portuguesa ainda, e mesmo que ele viesse, mesmo que esse não fosse um peso grande o suficiente para ir contra essa decisão, ele também era um cara que era muito insistente na formação tática dele, e um clube que contratasse ele, se não tivesse as peças para funcionar nesse estilo de jogo, precisaria gastar muito dinheiro para auxiliar ele nisso. Ainda assim, o CEO do United, Omar Berrada, contratado no Manchester City, e o diretor de futebol, o Jason Wilcox, supostamente eram grandes admiradores do nome do Ruben Amorim. O Berrada, inclusive, teria sido o principal defensor da contratação do técnico português, e ele conseguiu convencer o Jim Ratcliffe a apoiar a contratação. Enfim, em 1º de novembro de 2024, Ruben Amorim saiu do Sporting, onde ele dominava a Liga Portuguesa, para treinar a maior panela de pressão do futebol mundial, o Manchester United. Agora, apesar de todo o otimismo, apesar de toda a emoção da chegada desse novo técnico, né, uma grande promessa no mundo dos técnicos, que vinha da escola do José Mourinho, tinha aprendido com ele, inclusive, tinha tido aulas com o próprio José Mourinho, ainda assim tinha uma grande pulga atrás da orelha, exatamente pelo fato de que ele já tinha admitido que não ia largar o 3-4-3 dele. O problema é que as peças que o Manchester United tinha não necessariamente funcionavam nesse sistema que ele queria trazer, só que não era algo fácil de resolver também, porque a maioria desses jogadores estavam em contratos muito longos e com muito dinheiro envolvido para o Manchester United só chegar e quebrar. Desmontar esse elenco todo e remontar para que coubesse dentro do sistema do Ruben Amorim era algo muito caro e que demoraria muitas janelas para se fazer, porque você teria que esperar vários desses jogadores chegarem no fim do contrato para você conseguir negociar contra os clubes ou quebrar esses contratos de maneira mais barata, e ainda gastar muito dinheiro na janela para ir trazendo aos poucos as peças que ele precisava para fazer esse time funcionar. Só que, mesmo assim, mesmo que tudo isso fosse acontecer, agora estava no meio da temporada, era impossível que o United fizesse qualquer coisa. E aí que entra o nosso próximo personagem da história, Dan Ashworth, que era um dos diretores de futebol do United, e um dos nomes que era contra a contratação do Ruben Amorim. Ele sugeriu alguns outros nomes, como Eddie Howe e Thomas Frank no lugar, mas eventualmente foi voto vencido lá dentro, e o receio dele não demorou para ser comprovado. O Ashworth acreditava que já tinham ocorrido mudanças demais no elenco do Manchester United nos últimos 2 anos e que era necessário ali um período de calma, de consistência, que tivesse uma abordagem mais flexível e um treinador interino para proporcionar isso, enquanto eles iriam atrás com mais calma de um técnico menos apegado a uma formação, a um jogo tático específico que ele não estava disposto a trocar e que pudesse se adaptar às peças que ele teria em mãos quando assumisse o clube. Trazer um técnico com sistema próprio e fechado que exigisse que os jogadores mudassem de formação do que eles estavam acostumados poderia confundir ali o elenco e geraria vários custos adicionais em janelas futuras para tentar compor esse elenco para o novo treinador montar. E ele não podia estar mais certo. Trouxeram o Ruben Amorim e o clube virou ali um Frankenstein de contratações, meio Ten Hag, meio Amorim assim que chegou a janela de janeiro, tentando se encaixar num sistema tático completamente ineficiente, e o resultado foi a pior campanha da história do United na Premier League, terminando em 15º lugar e uma derrota na final da Europa League para o Tottenham. E o resultado dessa teimosia da direção do United foi a ausência do clube em competições europeias nessa temporada, pela primeira vez em mais de uma década, e uma média de 1,23 pontos por jogo, o que é a pior que qualquer técnico efetivo da história do Manchester United em mais de meio século teria feito. Agora, apesar de todos esses problemas que eu disse, que ainda estavam rolando em partes nessa temporada, o Manchester United ainda assim estava em 6º lugar na Premier League. E mesmo eu acreditando que o Ruben Amorim tem uma grande parcela de culpa do United, exatamente por conta dessa teimosia dele em insistir no sistema que claramente não estava funcionando com as peças que ele tinha,
Ainda assim, ele foi jogado numa panela de pressão, na qual ele não necessariamente teve culpa e qual ele teve o aval do clube que seria apoiado para contratar os jogadores que ele queria. Nessa temporada, o Manchester United ainda estava em 6º lugar e tinha tido algumas outras vitórias para cima de outros clubes, até mesmo do Big Six, como Chelsea e Liverpool, que deram ali uma moral maior pro trabalho do Ruben Amorim, apesar de algumas derrotas bizarras como a que aconteceu pro Grimsby Town na Copa da Liga. Então, de novo, por mais que o Amorim estivesse fazendo um péssimo trabalho, ele não foi demitido por conta de uma derrota humilhante que fez o United passar vergonha. Mesmo que elas tenham acontecido na temporada, como foi no caso do Grimsby Town, ele foi demitido depois de um empate em 1-1 com o Leeds, estando em 6º lugar na Premier League. E, considerando o que aconteceu na temporada passada, esse já era um claro salto de melhora. Mostrava que o United não era mais tão ruim quanto antes e que tinha uma curva de evolução acontecendo, mesmo que toda torta e ondulada. Mas, acima de tudo, a principal razão da demissão do Ruben Amorim foi uma briga com a direção do clube, especialmente com o Berrada, que era o seu maior defensor. O fato é que antes do jogo do Leeds, o Berrada teria ido até a sala do Ruben Amorim para tentar conversar com ele e pediu para que ele, pelo menos momentaneamente, enquanto o clube estivesse nessa fase de transição, deixasse o 3-4-3 um pouco de lado, que o clube poderia continuar apoiando ele para que ele pudesse evoluir essa ideia, mas que, por enquanto não estivesse funcionando, ele adaptasse esse sistema para as peças que tem. E o Ruben Amorim, como um bebê teimoso que não quer largar o brinquedo, brigou com ele e xingou com o seu maior aliado dentro do clube. Isso fez com que a reputação do Amorim tivesse completamente abalada. A fragilidade emocional dele e essa rigidez tática fizeram ele parecer fraco e incompetente no cenário do Manchester United. Além do desentendimento com alguns jogadores identificados com a torcida por conta de serem da base do United, como Marcus Rashford e o Mainu, colocaram ali também em xeque a sua capacidade de gestão de pessoas. E exatamente como no caso do Ten Hag, fizeram a mesma coisa. Começaram com um técnico que eles estavam em dúvida se iam manter de fato até o final do trabalho, gastaram horrores com ele na janela, demitiram na metade da temporada e agora vão trazer um novo técnico para colocar nessa bomba que é metade Ten Hag, metade Amorim, e problema desse técnico para se virar com as peças. E esse é um cenário problemático que é reforçado ainda mais pelo dono problemático, que é o Jim Ratcliffe, que já disse que tem o objetivo de transformar as finanças do Manchester United e acredita ele que o futebol virá como consequência. E com transformar as finanças, leia-se cortar benefícios dos funcionários de base, alimentação interna, viagem para assistir o jogo e até demitir alguns funcionários. Porque sim, o grande problema do Manchester United é a quantidade exorbitante de faxineiros e de merendeiras que estão roubando o salário dos jogadores. Isso porque nesse plano de corte de gastos, notem que é muito importante o fato dele não ter tentado renegociar salários inflacionados dos jogadores. Não, a culpa é da base ali, tem que cortar fora os funcionários que trabalham no United há mais de 10 anos e que estão sendo vítimas disso. Da mesma forma que ele conseguiu acertar as finanças do Nice e do Lausanne, um clube da Suíça, dois clubes que tiveram a infelicidade de passar pela sua mão e geraram protestos pesados da torcida pedindo para ele sair porque ele não conseguiu ter nenhum sucesso esportivo com os dois, ou da equipe de ciclismo que ele comprou, que era multicampeã da modalidade e ele conseguiu afundar ela também. Se eu for ficar falando de todos os fracassos esportivos do Jim Ratcliffe aqui, esse vídeo vai ser imenso, mas saibam que todos os clubes que ele tentou participar, de futebol ou de qualquer outro esporte, deram errado. A única empreitada de sucesso que ele teve talvez tenha sido na Fórmula 1 como patrocinador da Mercedes, e não como alguém que realmente fazia parte da equipe. Um fato é que, apesar de qualquer problema financeiro envolvendo o clube, o United tem vários problemas, no geral, sob a gestão dos Glazers, uma coisa que o United sempre soube fazer muito bem era dinheiro. Mesmo com o clube em dívida, eles sabiam fazer dinheiro, mas aí pagar essa dívida é outra história. Para onde esse dinheiro ia parar, aí é outra discussão. Talvez fizeram um curso ali com o Casares, não sei. Um fato é que os Glazers sempre souberam fazer o United gerar dinheiro. Nas temporadas de 15-16 e 16-17, segundo a Deloitte Football, o Manchester United foi o clube que mais fez dinheiro do mundo, na frente de Real Madrid, na frente de Barcelona, na frente de grandes clubes. Então, onde esse dinheiro vai parar é outra questão, mas fazer dinheiro nunca foi um problema para o Manchester United. O grande ponto dessa discussão é, o Manchester United dos Glazers sempre demonstrou essa repetida capacidade de ultrapassar as receitas, de ter lucratividades mais altas e também de ter muitas dívidas. O grande diferencial da chegada do Ratcliffe era então essa capacidade de gerir corretamente esse fluxo de dinheiro e converter isso em sucesso esportivo.
esportivo. Diferencial esse que, no ramo esportivo, ele já demonstrou que não tem capacidade. A verdade é que esse negócio todo, os Glazers só aceitaram vender essa parte minoritária pro Jim Ratcliffe porque isso seria positivo para eles. Eles tirariam um pouco dessa pressão que eles vinham sofrendo, deixar a gestão do futebol pro Jim Ratcliffe e se afastar disso para que as críticas, a pressão, toda essa mídia saísse do colo dele e caísse no colo do Jim Ratcliffe. Esse foi o acordo dos sonhos para eles, que eram sempre criticados, sempre pediam que vendessem, e agora eles nem são mais mencionados direito. Continuam lucrando com o dinheiro do Manchester United, mas o clube continua em dívidas. Mesmo gerando todo esse dinheiro, continua em dívidas. A gente não sabe como funciona esse fluxo de dinheiro do Manchester United. E mesmo com esse novo dono que veio para comandar o futebol e trazer o sucesso, o clube não vem tendo sucesso e agora a pressão tá no colo dele e não mais dos Glazers. No momento da gravação desse vídeo, o Darren Fletcher é quem assumiu interinamente o comando da equipe principal do Manchester United, enquanto Solskjaer deve voltar para treinar o clube até o final da temporada, ele como um interino de luxo até o final da temporada 25-26, onde aí sim eles vão atrás de um novo nome para a função. Solskjaer mesmo, se surpreender, pode reassumir essa função e continuar como técnico, mas outros nomes estão na lista, como o Oliver Glasner, como o Enzo Maresca e até mesmo o Gareth Southgate. Eu diria até que fora o Glasner, no qual eu gosto muito e ficaria triste se a sua primeira experiência num grande clube assim fosse o United para queimar sua carreira, nenhum nome para mim me inspira tanta confiança, pra falar a verdade. Mas pelo menos se dá pra tirar algo positivo nisso tudo é que o Jim Ratcliffe tá corrigindo os problemas do Manchester United. Exatamente, demitiu os faxineiros que estavam roubando e sugando todas as finanças. Provavelmente todas essas dívidas que o Manchester United estava construindo era por conta do salário exorbitante e inflacionado que esses faxineiros tinham. Então aí Jim Ratcliffe tá corrigindo os problemas do United. Mas aí tá o que tá rolando com o Manchester United. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar lá nos comentários se você gostou, não gostou, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber. Então não deixa de escrever o que você pensa sobre tudo isso aqui na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses conteúdos aqui pra vocês. A gente tem um Discord do Clube do Fute, que a gente tá sempre falando sobre o mercado de transferências, o que tá rolando, falando sobre futebol em geral. O link tá aqui na descrição do vídeo. Também você pode ajudar o Clube do Fute se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma ajuda simbólica que permite que todos esses vídeos possam continuar saindo regularmente também. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.